O coração é um caçador solitário? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 de Mulheres que Correm com os Lobos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui no Literanálise, dando continuidade ao nosso projeto Lendo Mulheres que Correm com os Lobos. Eu sou Daisy, é sempre um prazer enorme vir aqui conversar com vocês, e eu já disse que eu tenho um carinho especial por esse projeto, então estou muito feliz por a gente estar aqui mais um mês falando sobre esse livro tão incrível. Se você por alguma razão está chegando aqui agora, presta atenção, tem uma playlist aqui no canal, onde a gente tem a introdução e o vídeo sobre os outros capítulos de Mulheres que Correm com os Lobos. Então eu te convido a checar aquela lista antes de seguir nesse vídeo aqui. Se você está chegando, então, vou te convidar a ficar, inscreva-se, ative o sininho de notificações, assim todo conteúdo novo chega para você. A gente tem tido muita coisa legal por aqui. Gratidão a todo mundo novo que chegou. E não esqueçam, pessoal, deixem o like, comentem, compartilhem, porque isso ajuda muito o engajamento aqui do canal e o meu trabalho, certo? Vamos lá. Esse mês, a gente tem também um capítulo um pouco mais longo aqui no livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente chega ali ao 5º capítulo, né? Então, aqui ao 5º capítulo, a caçada, quando o coração é um caçador solitário. E daí eu não sei se por alguma razão a Clarissa foi ou não influenciada por esse livro aqui da Carson McCullers, que a minha edição vem pela tag Experiências Literárias, mas esse livro já foi lançado pela Carambaia, então qualquer pessoa pode comprar. Eu vou deixar o link para quem se interessa aqui no box de descrições. O coração é um caçador solitário. Então, por isso eu fiz aquela brincadeirinha ali no início do vídeo, né? O coração é um caçador solitário? Eu escolhi deixar uma pergunta, porque aí cada um pode refletir um pouco sobre isso. Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu acho que é importante, efetivamente, antes da gente começar a falar da historinha, né, do conto de fadas, que esse capítulo vai nos trazer, a Clarissa, ela sempre faz uma espécie de uma introdução antes dos capítulos e antes de efetivamente nos apresentar a historinha sobre a qual ela vai se debruçar depois. E nesse capítulo especialmente, eu acho que ela entrega pontos muito importantes já antes de nos adentrar e nos apresentar a mulher esqueleto. Então, a gente vai seguir mais ou menos esse ritmo. Eu vou falar com vocês um pouco dessa parte inicial e depois a gente vai avançando. Um ponto aqui que é bacana é que desde o capítulo anterior, a Clarissa ela vem preferindo olhar para essas historinhas do ponto de vista do relacionamento com o outro, principalmente sobre o relacionamento amoroso, tá? E aqui ela faz isso novamente. Ela nos diz que ela poderia estar falando de elementos da psique de uma única pessoa, ela poderia estar falando de relacionamentos de forma mais abrangente, inclusive do nosso relacionamento com a gente mesmo, mas ela opta por dar um enfoque desse relacionamento amoroso, homem-mulher, ou mulher com mulher, homem com homem, enfim, desse relacionamento afetivo no sentido de amoroso mesmo. Só que eu, gente, optei, até porque dessa forma conversa mais comigo, da gente olhar mesmo de uma forma um pouco mais abrangente, tá? Então, a gente vai olhar esses relacionamentos como se fosse o relacionamento com a gente mesmo, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com as pessoas lá do trabalho. Enfim, a gente vai trabalhar elementos aqui, a gente vai conversar sobre pontos que eles vão ser utilizados e servem para a nossa vida de uma forma como um todo, tá? Então, a minha opção é que nesse vídeo a gente converse de uma forma mais ampla, mas claro, para você aí que leu, você viu que no livro mesmo ela dá esse enfoque um pouco mais ali para o relacionamento amoroso. E esse capítulo, ele vai falar de uma coisa que, falando, parece até meio ridículo quando a gente fala, porque é tão óbvio, mas no momento em que a gente para analisar a nossa vida, as nossas crenças e como a gente vem se posicionando e se comportando perante a vida, nem sempre é tão claro assim. Então, falar é fácil,
mas pôr isso em prática no dia a dia, às vezes, não é tão simples assim. E o que é esse segredo, né, que ela traz aí logo no início do capítulo? O fato de que a vida não é linear. O fato de que a vida não é sempre bons momentos. A minha avó, por lado do meu pai, ela dizia uma coisa que na época eu era criança nem entendia, mas hoje faz muito sentido. Não tem bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Então a vida é cíclica. Ela vai ter altos e baixos, ela vai ter momentos de felicidade e de tristeza, vai ter momentos que parece que está tudo em ordem, de repente dá um rebuliço e está tudo fora de ordem, e por mais que a gente se esforce, parece que a vida não volta a ficar em ordem. Então a vida ela é bastante cíclica. E esse movimento de ida e vinda, de altos e baixos, de felicidade, de tristeza, de momentos bons, muito prósperos, mas outros de dificuldade, muitas vezes, até por uma questão social e cultural, muito mais acho que cultural do que social, a gente tende a repelir, a gente tende a achar que eu só posso ter fotos felizes, momentos interessantes, e isso não é a vida real. A gente já vem falando sobre isso no canal, não só na leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, mas em outros momentos a gente já falou sobre isso, por exemplo, na Sociedade do Cansaço, em qualquer livro que eu leio, por exemplo, O Lobo da Estepe, eu falei um pouco sobre isso. Então a gente sempre, de uma certa forma, está conversando sobre esse tema aqui, de que a nossa cultura nos coloca sempre na expectativa de uma vida maravilhosa, que só coisas interessantes acontecem, que tudo é muito maravilhoso, que eu preciso ter uma vida invejável, e essa não é a realidade. Mesmo a mulher, se a gente for pensar no nosso fluxo menstrual, ao longo do mês, é exatamente isso, né? Tem uma espécie ali de um nascimento de uma energia que vai crescendo, vai desabrochando, então tem aquele momento que a gente sente a energia vir e aumentar, e a gente consegue treinar super bem, a gente está super positivo em relação à vida, a gente vai para cima e depois naturalmente a nossa energia vai caindo até o momento da menstruação, que a gente pode fazer um comparativo com o ciclo de nascimento, desenvolvimento, transformação, declínio e morte, que a Clarissa ela prefere chamar de vida, morte, vida, e é exatamente esse ciclo. E aí eu fiz uma anotação aqui que é o seguinte: é ter consciência disso, desse fluxo natural da vida, e fluir com esse movimento, que vai nos dar a chance de construir relacionamentos de qualquer natureza mais profundos, com lealdade, vínculos permanentes, com confiança e devoção. Essas palavras são todas da Clarissa, estão lá na página 153. Na sequência, tem uma parte que eu acho que é muito bonita, que ela cita, que é o seguinte: o amor não significa um mero flerte ou uma procura de mero prazer para o ego. E aí, claro, ela aqui está falando de amor, mas a gente pode pensar que qualquer relacionamento sólido, se eu quero ter um relacionamento sólido comigo mesma, se eu quero me compreender na minha profundidade, se eu quero entender por que a minha vida de repente não está mais funcionando da forma que eu gostaria, se eu preciso de alguma forma fazer algum tipo de transformação, ou ainda, se eu quero construir novas amizades, ou resgatar amizades antigas que por alguma razão enfraqueceram ou se distanciaram, se eu prefiro, de repente, focar a minha energia em melhorar o meu relacionamento familiar, o meu relacionamento amoroso, ou conquistar um relacionamento com alguém, de qualquer forma, não vai ser esse mero flerte, procura do prazer, que vai fazer algo sólido surgir. E aí, então, né, o amor não significa um mero flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível composto da força psíquica da resistência, uma união ou um objetivo que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados, vai exigir da gente ali toda uma doação, toda uma atenção e tempo. E aí a gente pode pensar o seguinte, que obviamente é muito normal você ter aquele início sempre um pouco mais fogoso, atrativo, que dá um frio no estômago, com qualquer coisa. De repente você está querendo empreender, e aí esse começo, por mais que dê um frio na barriga, mas você está super empolgada. Ou ainda, você está fazendo uma transição de carreira, ou mudando de uma empresa para outra, ou você
começou um curso novo e está conhecendo pessoas novas, construindo novas amizades, ou se abrindo para o amor amoroso efetivamente. Então, esse início tende sempre a ser essa coisa mais fogosa. E a gente sabe que isso não vai perdurar dessa forma por muito tempo, né? Então, naturalmente, a gente vai ter aí um período de arrefecimento dessa paixão, a gente vai ter aquele momento de se conhecer com mais profundidade, a gente vai ter aquele momento da gente poder passar por algumas dificuldades, o outro não é exatamente aquilo que eu imaginava, e tudo bem, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque nem a gente é o que o outro também imagina. Lidar com isso, ter todo o amadurecimento, de repente uma fase termina e começa outra fase, enfim. Só que muitas vezes o medo de saber que algo termina ou que simplesmente se transforma, eu já não quero, eu já evito. Então a gente começa a criar uma série de subterfúgios na vida, e aí, para usar talvez aqui um termo um pouco mais para a psicologia, a gente começa a criar uma série de defesas para que a gente não sofra absolutamente nada. Porque toda mudança de ciclo, ela tira a gente da zona de conforto, algumas mais, outras menos. Mas sair da zona de conforto, por mais que a gente queira e por mais que a gente saiba que a transformação faz parte da vida, não é muito gostoso. Então, a gente, em algum determinado momento aí, até se a gente passou por muitas frustrações, sonhos que não deram certo, pessoas que não foram tão legais com a gente, ou se a gente também pisou na bola de alguma forma, perdeu oportunidades, enfim. Se a gente está meio calejado, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, se a gente está meio calejado, a gente começa um processo de evitar. Então, eu evito me frustrar, eu evito me magoar, eu evito. E esse processo de evitamento, ou evitação, não sei, me corrijam aí, acaba estagnando a nossa vida. A gente começa a nadar contra a correnteza para evitar o fluxo normal da vida, porque a gente não quer se magoar, a gente não quer quebrar a cara de novo. E isso vai fazendo a gente ficar querendo controlar tudo para que nada saia daquilo que a gente está preparado para enfrentar. E isso causa um esgotamento, e eu vejo muito isso principalmente em mulheres. Essa semana, inclusive, eu tive a oportunidade de sair com uma amiga nova, e a gente estava conversando exatamente sobre isso, né? E assim, de formas diferentes, o processo dela muito parecido com o meu. Eu quebrei tanto a cara que agora eu começo, e assim, quebrei tanto a cara e não sei se consigo lidar de novo e me levantar de novo, que eu começo a criar mecanismos para que nada saia muito fora daquilo que eu posso controlar. E esse processo causa esgotamento, então burnout, depressão, síndrome do pânico, uma vida estagnada. Você pode estar dizendo assim, puxa, eu quero tanta coisa, mas a minha vida não está fluindo, porque muitas vezes você quer, mas você não percebe que até de forma inconsciente ou automática, você está agindo no mundo de forma a evitar as transformações e os possíveis finais, as possíveis frustrações, os possíveis não deu certo. E esse evitar é que está fazendo com que a tua vida vire um poço de água parada e lodosa e não um rio que flui. E aí, quando a gente pensa nessa imagem do rio, indo de São Paulo para o Rio pela Dutra, é um caminho muito bonito, embora agora, Jesus, né, tem que esperar ali 300 horas, porque é um trânsito infernal. Mas sempre foi um trecho que eu fiz da minha infância, enfim, até hoje, porque a minha família toda é do Rio, eu moro em São Paulo desde os 5 anos, então sempre vou visitá-los, e aí a gente vai pela Dutra, e depois ali da Aparecida, talvez um pouco antes ou um pouco depois, eu acho, você começa a ter um rio enorme, que vai te levando até Resende, até lá embaixo. E se vocês repararem nesse rio, é algo que eu faço desde pequena, porque sempre me encantou, ele é um rio que tem momentos que parece que não tem movimento, aquela água está muito calma. Tem momentos em que o sol bate naquela água e é uma coisa linda de se olhar. Tem momentos que esse rio está extremamente revoltoso. Tem momentos em que do nada aparece uma ilhazinha ali no meio e esse rio tem que passar de alguma forma ali pelos lados. Então,
a gente vê que a nossa vida é mais ou menos assim. Só que, às vezes, até para a gente se proteger, a gente começa a evitar esse fluxo. E é isso que causa estagnação na vida. E aí, pessoal, como na psicologia analítica a gente fala muito de arquétipos, muita gente nova chegou por aqui, talvez não saiba, mas para quem me acompanha já há um certo tempo, sabe que eu gosto muito de tarô. Não no sentido assim de ficar prevendo o futuro, mas para através dos arquétipos que o tarô nos traz, a gente poder entender um pouquinho do momento que a gente está vivenciando. E aí, nesse capítulo, me veio muito forte a Roda da Fortuna, que é um arcano maior. O tarô é feito de arcanos maiores e arcanos menores. Gente, como tá batendo muito sol aqui, eu coloquei a cortina. Então, a mudança aqui de claridade vai acontecer exatamente quando essa cortina balançar um pouquinho com o vento, tá? Mas se eu deixo muito aberto aqui, talvez não fique tão legal. Mas, enfim, acho que eu vou deixar aberto. Então, assim, a Roda da Fortuna, que é o arcano 10, ele é uma roda, tá vendo? Ora eu tô em cima, ora eu tô mudando de fluxo, ora eu tô embaixo, ora eu vou subir de novo. Ninguém vai ficar só em cima ou só embaixo. O natural é rodar. Então, é exatamente esse ciclo de vida, morte, vida que a Clarissa vai trazer nesse capítulo. E aí a gente pode pensar o seguinte, de alguma forma, né, e na maioria das vezes é inconsciente, a gente interromper esse fluxo faz a gente cair na energia do pendurado, né, ou do enforcado. Então, é essa pessoa que está amarradinha ali num pé de cabeça para baixo. O enforcado, ele fala de estagnação, aquele momento em que a vida não flui, mas ele também fala de mudança de perspectiva. Eu me coloco aqui numa posição um tanto inusitada, até para tentar olhar a vida e olhar para mim mesma numa perspectiva um pouco diferente. Então, talvez renovar minhas crenças, renovar minha atitude, vir para o mundo de uma forma diferente. Porque veja que por mais que essa mocinha esteja de cabeça para baixo, e ela está ali parada, não tem absolutamente nenhum movimento nessa carta, ela está amarrada num pezinho só. E as mãozinhas dela estão livres. Então, se ela quiser, ela se solta daqui. Então, depende dela mudar isso aqui. Então, muito provavelmente, a gente pode entender que também foi ela que se pôs nessa posição. É uma interpretação possível, tá? Então, fazendo essa comparação, trazendo talvez o tarô, porque olhando, né, a figura faz a gente entender um pouco melhor, a gente tem que estar nesse tipo de fluxo, que vão ter momentos de baixa, vão ter momentos em que a gente está caindo, e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas talvez até não só por uma questão cultural, mas a cultura hoje fala muito isso pra gente, que a vida ela tem que ser linear, que ela tem que ser sempre da média para cima, a gente tem que ter uma vida invejável, tem que estar sorrindo, viajando, comendo coisa gostosa o tempo inteiro, a gente tem que ter uma vida invejável, e para ter uma vida invejável, eu não posso estar aqui embaixo, porque aqui embaixo ninguém se interessa por mim. Então a gente começa, talvez até de uma forma inconsciente, a incorporar esse tipo de narrativa, e quando a gente não percebe, a gente está no automático, a gente está com uma série de defesas para nunca deixar essa roda girar para baixo, achando que a gente vai estar sempre em cima. E é exatamente o movimento oposto que acontece. A gente começa a ficar estagnado, estagnação não deixa ninguém feliz, né? Então, esse é um ponto também de análise aí que dá para a gente fazer. E aí, aqui na página, então, 155, a gente vai ter a Clarissa falando da mulher esqueleto, que, resumidamente, é assim. Essa mulher, essa moça, fez alguma coisa que o pai não gostou, e ele joga ela do penhasco no mar, ela vai afundar e ela vai ser comida pelos peixes e vai ficar ali no fundo do mar. Um belo dia, um pescador desavisado, talvez ele fosse novo ali na região, ele não sabe que as pessoas evitam pescar naquele lugar ali exatamente, porque tem essa história de uma mulher ali esquisita e tal. Ele joga a sua rede, ele vai pescar, ele joga a sua rede. E aí ele sente que ele pegou algo grande mesmo e começa a puxar. Só que quando surge o que ele pescou, é o esqueleto dessa mulher. E ele fica muito assustado. E ele começa a correr. Mas, de alguma forma, ele corre e esquece de soltar a rede está vindo junto.
E aí ele olha para trás e o esqueleto tá correndo atrás dele, né? Que susto. E daí ele sai correndo lá para casa dele, para o iglu dele, seja lá o que for, e essa rede entra junto. Só que num determinado momento, ainda que com medo, ele resolve olhar para aquele esqueleto. E ele começa a desemaranhar. Ai, gente, agora me deu um trava-língua aqui. Ele começa a desenrolar essa mulher da rede. E aí depois ele fica cansado, ele vai dormir. E ele deixa ela ali quietinha. E ela aproveita esse momento. E aí ela vê que, por alguma razão, talvez ele sonhando com alguma coisa, corre uma lágrima, ela estava com sede, ela bebe essa lágrima. A partir dali, usando a batida do coração desse homem que está dormindo, ela começa a cantar e o corpo dela começa a ter carne, ela volta a ser uma mulher, e depois ela deita do lado desse homem, e eles, né, deixa assim aberto para a gente que a partir daí vai se construir uma relação. Então, aqui a gente tem elementos muito importantes. Mas dois pontos que me chamaram muito a atenção, na página 155, o quanto essa mulher lutava, mas ela se enredava na linha e na rede. Então, assim, a mulher esqueleto, ela tenta se soltar, mas quanto mais ela tenta fazer força e se soltar, mais emaranhada naquela situação ela tá. Então, às vezes, quanto mais a gente luta contra o inevitável, mais a gente vai ficar preso naquilo. Talvez o melhor é só aceitar e deixar fluir. Outro ponto também que me chamou muito a atenção foi o fato do pescador assustado fugir e ele não solta a rede. Então, quando ele olha para trás, parece que o esqueleto está perseguindo ele. E ele tira uma conclusão errada, porque o esqueleto não está perseguindo ele, na verdade está preso, né? E quantas vezes a gente não faz isso na vida? A gente olha de relance, a gente deixa o nosso susto, o nosso medo fazer a gente enxergar a realidade de uma forma totalmente diferente do que ela é. E aí, caminhando aqui um pouco mais para frente, né, ali página 157 para 158, a gente tem uma coisa bem legal que a Clarissa traz, que é o seguinte: para amar é preciso não só ser forte, mas ser sábio. A força, ela vem do espírito, porque não é essa força que a gente conhece no dia a dia, de ser forte, ser meio agressivo, conquistar tudo no braço ou no grito, mas é aquela força que vem do espírito. Aqui, a gente não está falando, gente, do espírito com cunho religioso, tá? Eu sempre gosto de fazer essa ressalva, porque muita gente evita ler Mulheres que Correm com os Lobos, dizendo que, porque é bruxaria, porque é coisa do demônio, porque é coisa disso, porque é coisa daquilo, porque ela vai usar arquétipos da sociedade, que a gente usa desde tempos imemoriais. Então, vejam, quando ela usa a palavra espírito aqui, ela não está falando de espírito do ponto de vista religioso, tá? Ela está falando dessa força, desse saber que vem da nossa profundeza, né? Que sabe lá Deus de onde vem, porque a verdade é essa, né? Nem a ciência nem a religião prova nada. Mas, enfim, é desse conhecimento, dessa força, dessa sabedoria intrínseca e forte, arraigada na gente que ela está falando aqui. Numa sociedade que só valoriza o intelecto e o individualismo, é preciso estar atentos, né, para a gente nutrir o espírito. E daí que vem a verdadeira consciência e a sabedoria. Em capítulos anteriores, ela falou da gente olhar e reconhecer essa nossa parte interna, que muitas vezes a gente joga para debaixo do pano, e para que a gente se atente a nutrir. E aqui ela volta nisso de novo, né? Aqui são misturas, né, de trechos dela, entre a página 157 e 158, e das minhas reflexões, mas exatamente isso. Para a gente amar, se amar, amar o outro, para a gente ter amizade, para a gente mudar a vida, a gente precisa amar esse propósito de alguma forma. E isso exige força, força que vem do espírito. E para a gente estar conectado com essa força que vem do espírito, a gente precisa nutrir essa força. E aí, voltando ao reconhecimento e aos respeitos ao ciclo da vida, né? Uma vida compartilhada nos fluxos, nos refluxos, em todos os finais e reinícios, é que vai criar esse amor de devoção. Então, vejam, para a gente criar uma relação dessa, precisa de tempo e precisa de doação.
E aí, gente, eu fiz uma anotação aqui baseada ali num trecho da página 159, que é basicamente o seguinte, né? Algo que eu já falei aqui. O nosso medo da morte, de tudo que pode terminar, ou de que as coisas não fiquem mais dentro daquilo que eu idealizei, é tão grande que a gente acaba evitando o fluxo e aí a gente acaba nadando o tempo todo contra a maré. Eu tô lendo aqui, tá, gente? Por isso que eu olho para baixo. Estagnando mesmo. E isso adoece. Então, a vida pede movimento. Mas aí você pode dizer assim, Daisy, mas eu quero movimento. E mesmo assim não está acontecendo. Então, de alguma forma, a gente tem que entender por que que não está acontecendo. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Ah, eu me divorciei há mais ou menos 3 anos, né? E não foi uma separação fácil. E aí, a gente tem aquele momento de raiva, a gente tem momento de dizer que a culpa é só do outro, a gente tem aquele momento depois da gente começar a se apaziguar de alguma forma. E eu vejo que, de alguma forma, eu comecei a dizer que eu queria mudança, eu queria deixar aquela história para trás e seguir a minha vida, mas talvez eu tenha começado a fazer isso com a energia errada. O que que eu quero dizer? Eu comecei a dizer assim para mim, cara, eu já tô com 40 anos, ou na época quase fazendo 40 anos, eu não tenho mais a força e o ânimo para toda hora estar no fundo do poço e começar a reconstruir a minha vida como eu vinha fazendo, porque minha relação foi uma relação de muitas idas e vindas. Então, toda vez que voltava, o ânimo subia, toda vez que acabava, eu estava no fundo do poço, tinha que sozinha me reestruturar. Aí, quando estava reestruturada, voltava e era aquele ciclo horroroso de novo. Então, assim, em algum momento eu falei, eu quero que a minha vida mude, era o que eu verbalizava. Mas internamente, o que eu dizia para mim mesma era o seguinte: você já está com 40 anos, você não tem mais força nem fôlego para ficar toda hora saindo do fundo do poço, você não tem mais condição de ficar reconstruindo a sua vida. E aí, gente, como o ser humano é 8 ou 80, eu caí numa grande cilada. Por quê? Porque, óbvio, acho que não tem mais necessidade de eu me deixar chegar ao fundo do poço, mas se acontecer e eu também não puder evitar, eu vou ter que encontrar ferramentas para sair de lá, independentemente da idade que eu tiver, porque enquanto a gente estiver por aqui, a vida está acontecendo. Então, minha vozinha, que está com 84 anos no Rio, há pouco tempo, a gente pode fazer uma analogia de que chegou no fundo do poço. Como? Já numa dificuldade financeira, caiu, quebrou a bacia, ficou um tempão sem andar, sem conseguir fazer suas coisas. Como que lida? Mas ela não pode dizer, eu tenho 80 e poucos anos, não tenho o que fazer. Claro, os familiares foram ajudar de alguma forma, mas o se recuperar e se levantar dependia muito dela. Então, assim, independentemente da idade que a gente tem, o que a vida apresentar, a gente vai ter que passar. Claro que acho que a gente fica um pouco mais esperto e para de contribuir grandemente para ficar no fundo do poço. Mas o que eu coloquei na minha cabeça é: de forma nenhuma eu posso passar mais por situações difíceis, porque eu não tenho mais força nem ânimo para me reerguer. E isso foi, de alguma forma, criando algumas coisas na minha vida. Eu comecei a interagir com as pessoas, não me abrindo muito para o contato. Então, até conversava, brincava, era elegante e tal, assim, no contato, mas não estava efetivamente aberta a construir uma relação, seja ela qual fosse. Então, a minha vida começou a estagnar aí. Em relação ao trabalho, eu comecei cada vez mais a querer ficar em casa. E aí, o home office, ele é muito bom em alguns momentos, mas a vida está acontecendo lá fora. Se a gente fica o dia inteiro falando com as pessoas 20 ou 30 minutos por videochamada, a gente não aprofunda relacionamento. Então, isso foi acontecendo muito. E aí chegou no momento que eu vi a minha vida tão estagnada, parece que nada está acontecendo, e para mim eu pensava, nossa, ó vida, ó céus, por que que de alguma forma a vida para mim parou? Por que que as oportunidades não surgem? Por que que a minha vida não se movimenta? E aí demorou um certo tempo para eu perceber que eu enfiei um negócio na minha cabeça, e claro que eu não percebia, que eu mesma fui impedindo o fluxo da minha vida. Então, gente, esse capítulo para mim foi um capítulo assim extremamente importante, me criou aqui insights tão profundos e tão dolorosos, porque não, assim, em grande parte foi eu mesma que fui me enterrando, que assim, vocês veem, esse vídeo está saindo até um pouco depois do programado.
E a gente ficou alguns dias aqui sem vídeo no canal, porque eu estava assim, sem forças, porque eu precisava. Tá, agora que a megera apareceu para mim, eu não posso correr, eu preciso olhar, até para que eu crie transformação na minha vida. E aí eu tive um sonho, e aí eu quero que vocês me contem se vocês também têm tido sonhos interessantes por aí. E se vocês sentirem, né, se sentirem à vontade, até contem para mim que sonhos são esses aqui nos comentários para a gente poder trocar um pouco mais. Mas eu sonhei exatamente que eu estava assim num lugar que eu não identifico qual era, e era assim já meio noite, e eu estava como se fosse num laguinho de água parada, aquela água lodosa, e que eu não conseguia sair dali. E aí surgia uma mulher e ela me dava a mão, e aí ela me tirava daquele lugar e me levava para o rio. Ou seja, tem que sair daqui, tem que deixar fluir. Você está fazendo força mesmo sem perceber, e é por isso que a vida não está fluindo. Então, gente, esse capítulo para mim foi um capítulo que mexeu assim muito profundamente. E aí, gente, lá na página 160, a gente tem alguns pontos importantes aqui que eu anotei, né? O milagre que a gente está esperando, seja ele qual for, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma mudança de carreira, uma mudança completa de vida, enfim, seja o que for, uma cura, leva tempo para isso encontrar a gente e também para a gente amadurecer essa situação. Então a gente precisa ter paciência, que mais uma vez é algo que parece que a gente está nadando contra o senso comum, que diz que tudo tem que vir assim. O que é meu, eu mereço, tem que vir rápido, tem que vir fácil. E a vida não é assim. Então, na página 161, ela vai dizer para a gente o seguinte, que a gente pode entender a história da mulher esqueleto como 7 tarefas que ensinam uma alma a amar outra profundamente. Ela vai dizer o seguinte aqui, ó. São elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, e às vezes essa descoberta nos pega desprevenidos. Muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado, em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação. Então, algum dos lados pode sentir medo e começar um certo evitamento. Há um tempo de esperanças e receios para os dois lados, né? Depois vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida, do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro. Lembra, o pescador, ele dorme na presença daquele esqueleto. E da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos sonhos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura de ferimentos arcaicos relacionados com o amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. Então, a gente pode entender essa história como essas 7 etapas para que um amor ele efetivamente aconteça. Sendo as 7 tarefas a descoberta acidental do tesouro, a perseguição e a tentativa de se ocultar, a gente às vezes fica mesmo com medo, e aí a gente tenta evitar ou tenta se esconder, desembaraçando o esqueleto, então aquele momento que a gente fala, eu não vou fugir, eu vou encarar a megera de frente, seja o que for, né? Então vou olhar para esse desafio, não vou fugir dele, ainda que me dê um frio na barriga, ainda que eu sinta medo. O sono da confiança, a doação da lágrima, o coração como tambor, e o canto para criar a vida e a dança do corpo e da alma. Então, a gente precisa se dedicar a amar. Amar exige trabalho, empenho, dedicação. E aí, na página 169, a Clarissa vai dizer o seguinte: há um ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor aparece quando a alma está pronta, não o ego. Então, eu vejo às vezes, gente, e é algo até que eu queria ouvir um pouco da opinião de vocês. Eu vejo uma pessoa que ela assim, ela sai de um relacionamento que não, de alguma forma, acabou. Aí ela não para ela fazer um balanço e para ela se dar tempo de se melhorar e ir para um próximo. Então ela termina um, ela já tá outro. Ah, eu sei lá, eu tive 7 anos num relacionamento, acabou em 6 meses, eu já estava com outra pessoa, casando, tendo filho, não sei o que lá. Para cada pessoa,
o movimento da vida vai ser um, e cada pessoa leva o seu tempo para amadurecer qualquer coisa que seja. Então pode ser que a pessoa amadureceu ou repensou-se muito rapidamente. E o que para outras pessoas demore mais. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que o que acontece na maioria das vezes é que os meus medos e até o medo de me encarar e ter que me mudar me leva a cair de cabeça em outra para eu esquecer aquilo que não saiu exatamente como eu gostaria. E aí, ela diz aqui, né, que tem essa questão de que a gente não pode estar pronto com o ego, a gente tem que estar pronto com a alma. É isso que vai fazer as coisas fluírem de uma forma diferente, a gente tem um resultado diferente. Se eu sigo na vida fazendo sempre as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre muito parecido. Então chega um determinado momento que eu preciso de parar de seguir somente motivada com o ego e passar a seguir com uma força um pouco mais profunda. Na página 173, ela vai trazer a alegoria do ego corvo, que para mim, gente, foi algo assim revelador e um dos pontos altos desse capítulo. Então vamos lá. Entre o povo inuit, o corvo é trickster. Em seu lado não desenvolvido, ele é uma criatura voltada para o apetite. Ele aprecia apenas o prazer e tenta evitar toda e qualquer incerteza, assim como os temores gerados por ela. Ele é muito cauteloso, extremamente voraz ao mesmo tempo. Se algo não lhe parecer satisfatório de imediato, ele sente medo. Se lhe parecer satisfatório, ele ataca. O corvo gosta das belas conchas nacaradas, de contas de prata, de banquetes intermináveis, de mexericos e do sono aquecido sobre o buraco da chaminé. O ego-corvo é o pretendente que quer uma coisa certa. O ego-corvo teme que a paixão termine. Ele tem medo e tenta evitar o fim da refeição, o fim do fogo, o fim do dia, o fim do prazer. Ele passa a agir com astúcia, sempre prejudicando a si mesmo, pois quando se esquece da própria alma, ele perde seu poder. O ego-corvo receia que, se admitirmos a natureza da vida, morte e vida nas nossas vidas, nunca mais seremos felizes. Afinal, será que esse tempo todo fomos assim tão perfeitamente felizes, hein? Não, só que o ego-corvo é muito simplório, como uma criança antes de ser socializada, e também uma criança não muito otimista. Ele é mais como uma criança que passa o tempo todo observando para ver qual é a fatia maior, qual cama é a mais macia, qual namorado é o mais bonito. 3 aspectos diferenciam a vida a partir da alma da vida a partir do ego apenas. Eles são a capacidade de pressentir novos caminhos e de aprendê-los, a tenacidade necessária para atravessar uma fase difícil e a paciência para aprender o amor profundo com o tempo. O ego-corvo, no entanto, tem uma queda e uma predisposição para evitar o aprendizado. A paciência não é o forte do ego, nem o relacionamento duradouro. Portanto, não é a partir do ego inconstante que amamos o outro, mas sim do fundo da alma selvagem. E aí, gente, a gente vai terminar por aqui, porque o vídeo já está muito longo, mas basicamente eu trouxe 3 livros que, na minha percepção, complementam esse capítulo, tá? Que é Eu Só Existo no Olhar do Outro. A gente vai falar em breve aqui no canal sobre esse livro aqui. Eu vou trazer uma resenha, não sei se tenho capacidade de uma resenha, mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre ele. Escrito pela Ana Sui e o Christian Dunker, que são 2 psicanalistas brasileiros. Então fica a indicação desse livro aqui. Do Antifrágil, porque para eu permitir que as coisas fluam na minha vida e para eu saber que momentos difíceis vão acontecer, eu não posso achar que eu sou frágil, que quebro à toa. Mas eu preciso me deixar ser tocada pela experiência, que ela me transforme e que eu volte firme e forte. Então, o Antifrágil, por mais que ele vai falar de economia, de outras coisas, a gente pode fazer um paralelo aqui bem interessante. E agora o livro que eu vou indicar, gente, ele é um livro escrito por um autor espírita. Ele é juiz de direito, mas é um livro espírita. Então, se você não gosta, pula aí. Chama Socorro e Solução, do José Carlos de Luca. Então, ficam 3 indicações de livros aqui, que, na minha opinião, todos eles eu já li,
que mesmo o Antifrágil, essa edição minha aqui está no plástico, mas eu li na edição antiga, né? E depois comprei essa aqui para ter em casa. Todos os livros eu já li, por isso que eu indico para vocês aqui como um certo complemento para a leitura desse capítulo. Gente, é isso, a gente falou bastante, né? Às vezes eu tive até que correr um pouquinho, porque, gente, eu gravo no celular e ele não aguenta vídeos muito grandes. Mas, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostaram, não esqueçam, deixem o like, comentem, compartilhem, porque assim vocês ajudam demais o Literanálise e o meu trabalho. Gratidão, a gente se vê em breve.